Existe um consenso geral entre os psicanalistas de que os principais agentes de mudança intrapsíquica ou estrutural são a dinâmica da dupla paciente-analista e a interpretação psicanalítica. A dinâmica se refere, evidentemente, a tudo aquilo que acontece dentro do consultório, na relação entre o paciente e o analista, envolve o tema da transferência, envolve os encaixes e desencaixes dentro da relação analítica entre o paciente e o terapeuta, está relacionado com tudo aquilo que vai se desenvolvendo dentro do consultório, que tem que ver com a história de vida do sujeito, como isso se reflete na relação com o terapeuta, a maneira como o paciente vai dramatizando a sua conflitiva na relação específica com o profissional. Essa dinâmica ela é muito importante porque através dela nós vamos examinando, percebendo as modificações que vão surgindo no paciente. E a interpretação é porque é a ferramenta que nos revela os conteúdos do inconsciente. Mais diretamente, digamos assim. A interpretação, ela gera modificações imediatamente após a sua ação, que são as modificações pós-interpretação, ou seja, aquilo que o paciente vai acusando, recibo, tomando consciência, tomando insight, e se encaixando, desencaixando e associando livremente sobre aquilo que nós vamos interpretando para ele, e as modificações estruturais que tem que ver com a estrutura de personalidade do sujeito. Quando há modificações mais profundas, isso se dá depois de muito tempo de tratamento. As modificações após interpretação se dão no cotidiano, no dia a dia da sessão analítica, na medida em que nós vamos interpretando. Algumas sessões mais, outras menos, mas via de regra, diariamente nós, ou pelo menos a cada sessão, nós percebemos que o paciente vai modificando algumas coisas. Não é dessas modificações que nós estamos falando. Nós estamos falando das modificações de estrutura de personalidade, que tem que ver com as relações objetais, que tem que ver com as relações mais profundas, com as relações entre as diferentes instâncias dentro da personalidade do sujeito e assim por diante. Essas modificações mais profundas se dão depois de um certo tempo de tratamento. Vai depender de paciente para paciente, vai depender da dupla paciente-analista, vai depender de como eles se encaixam, o momento de vida de um e de outro, da maneira como foram trabalhando esses conteúdos, o tempo, o número de sessões, o tempo que está em tratamento e também do esquema referencial teórico que o profissional utiliza. Todos os esquemas referenciais teóricos, em última instância, levam a modificações estruturais, modificações profundas dentro do paciente, mas cada um através da sua via, da sua modalidade de funcionar, digamos assim. O conceito de modificação estrutural ou de mudança estrutural varia, modifica, muda de um esquema referencial para outro, em função das questões mais primordiais, mais importantes, mais essencial para aquela modalidade teórica. De tal forma que esse interjogo entre a dinâmica paciente-analista e a interpretação dos conteúdos inconscientes, que leva o paciente permanentemente à situação de insight, em algum momento faz com que o sujeito tenha modificações mais profundas, que muda a sua essência, seu jeito de funcionar, sua percepção de mundo, sua maneira de se referir, de se autoanalisar, etc, etc. Isso leva então a isso que nós consideramos modificação estrutural, uma modificação que tem que ver com determinados elementos mais complexos, mais profundos da personalidade do sujeito. Um conceito amplo de modificação ou de mudança estrutural envolve, então, a melhoria na estabilidade dos sintomas, nos traços de caráter, a reestruturação da vida emocional do sujeito, na medida em que ele vai modificando e vai se desencaixando e se encaixando novamente em outra dinâmica, desejando outras coisas para si, se desfazendo de algumas modalidades antigas de funcionar que não serve mais, vai crescendo dentro dessa escala, digamos, de valores para ele, psicológica, que de alguma maneira permite que ele ascenda a determinados, ou acesse determinados conteúdos que até então não eram possíveis, aumenta a capacidade de amar do sujeito, ele fica muito mais capaz de utilizar o seu potencial, a sua vida erótica modifica, a sua sexualidade fica mais libidinizada e assim sucessivamente. Mas além do mais, o indivíduo se conhece mais, ele tem uma profundidade maior de si, ele tem uma autoanálise, um autoconhecimento muito maior do seu mundo interno, do seu psíquico, se conhece melhor. Estamos falando sempre do paciente. E reflete mais e melhor sobre si mesmo, tem uma capacidade de pensar, de se definir, se conceitualizar em voz alta, uma profundidade muito maior. Cresce emocionalmente na medida em que estabelece vínculos mais saudáveis, mais profundos, mais duradouros, mais maduros,
com as pessoas da volta, consigo mesmo também deseja para si, se dá direitos mais importantes que até então não existia na sua vida pessoal. E modifica fundamentalmente as relações objetais, ou seja, internamente começa a existir um novo jogo de relações, as relações de objeto parciais se integram mais, o indivíduo fica mais integrado, ao ficar mais integrado estabelece relações mais total de objetos, ou seja, tem um passo, um crescimento importante em termos de relações objetais. Fundamentalmente seria isso, o que significa dizer, em outro esquema referencial teórico, que diminui a severidade do superego, aumenta a capacidade do ego, diminui a utilização dos mecanismos de defesa, amplia a sua visão de mundo, se atreve mais, fica menos assustado com as mudanças intrapsíquicas, se mostra mais resistente às adversidades do mundo, lida melhor com o mundo, com as complicações do mundo, já não se assusta tanto frente a determinados conteúdos do mundo, da vida, e assim sucessivamente. Então, essas são as mudanças estruturais às quais nós nos referimos. Isso não se dá no início de um tratamento, evidentemente. É produto de uma série de sessões ao longo de muitos anos, trabalhando uma infinidade de conceitos super importantes, até que em determinado momento o sujeito consegue ter essa visão, essa modificação e usufruir dessas mudanças na sua vida pessoal, no dia a dia. Bom, é disso que nós estamos falando hoje, um vídeo curto, mas complexo, importante, profundo, dos agentes, dos dois principais agentes da modificação intrapsíquica. No vídeo da semana que vem nós vamos falar de outros agentes, levando em consideração outras escolas de psicanálise. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana. Um abraço para todos.